Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil. Mais uma vez no nosso encontro semanal estamos com o nosso programa TV Sindireta. Hoje abordando um tema muito urgente, que é sobre o programa habitacional do servidor público aqui do DF. Para isso eu tenho a grata satisfação de receber em nosso estúdio o vice-presidente do Sindireta DF, Márcio Paiva, o Gilson Paranhos, que é o presidente da CODAB do GDF, e o Ipaminona Rodrigues, representante da Central das Entidades Habitacionais do DF e entorno. Mas antes de nós conversarmos com os nossos convidados, eu quero te convidar a assistir um vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação do Sindireta. Põe no ar, Marvin. O sonho de grande parte da população é ter a casa própria. E melhor ainda, se houver um incentivo e uma venda direta. Isso quase aconteceu com os servidores públicos do Distrito Federal em 2009, quando o governo instituiu, através de um decreto, o Programa Habitacional para a categoria, abrindo em 2010 a licitação para a venda de cerca de 1.500 lotes no Guará, criando a Cidade do Servidor. A venda dos lotes seria feita pela TerraCap, que daria um prazo de até 240 meses para o pagamento. Mas o Ministério Público solicitou ao Tribunal de Contas a suspensão do processo licitatório. A alegação para o cancelamento da venda foi que o governo não poderia direcionar a concorrência pública dos imóveis para apenas uma categoria. Desta maneira, até hoje os servidores continuam sem um programa habitacional voltado exclusivamente para eles. A gente, há muito tempo, como vem lutando o Sindireta, essa é uma das nossas bandeiras. Passa governo, sai, entra outros e a gente não consegue avançar nesse sentido. No início havia até uma proposta do Sindireta no sentido de criar a cidade do servidor, que seria assim muito bem-vinda para a gente. Hoje o servidor tem uma carência muito grande de moradia e a gente vê que é uma parcela da população que não é atendida. Porque na grande maioria das vezes não entra nem naquela situação da minha casa, minha vida. Mas como a esperança é a última que morre, né, nós ainda temos esperança de que esse governo ele venha com uma proposta para que consiga resolver a situação habitacional do servidor público. Bem, nós tentamos em 2010 um projeto junto com o governo do Distrito Federal, uma sentada na mesa de negociação, e foi frustrante porque logo o Ministério Público questionou uma ação direta de inconstitucionalidade que o GDF não poderia conceder o plano habitacional somente aos servidores públicos. Então, para a gente foi frustrante porque teríamos já toda a organização de uma licitação, né, direcionada aos servidores públicos. Mas nós estamos insistindo, inclusive nós fizemos uma mensagem também na Câmara Legislativa para bater nas dívidas do governo que ele tem com os servidores. E mesmo assim também entrou vício de inconstitucionalidade a bater para o pagamento de moradia com precatório. Então a gente espera realmente que o governo venha ter um plano habitacional para o servidor, porque é muito ruim o pessoal da casa não ter o direito, né, de participar de nenhum plano habitacional dos servidores públicos. Uma das pautas do Sindireta para os servidores, além da implementação do plano de saúde, é a consolidação de um programa habitacional efetivo para os servidores públicos do DF, para valorizar e dar dignidade para a categoria. Obrigado, Ana Araújo. Como eu disse na primeira entrada, nós estamos aqui com 3 convidados e lembrando que você também pode participar desse programa, enviando a sua pergunta, enviando a sua contribuição, a sua sugestão e também a sua crítica. Nós responderemos ao vivo. Quer saber como? Põe no ar, Marvin. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sindireta. É isso aí, o Sindireta fica mais forte com a sua participação. Algumas perguntas já chegaram aqui, mas antes eu vou dar o meu bom dia para o vice-presidente do Sindireta, Márcio Paiva. Bom dia, Márcio Paiva. O que representa nós estarmos debatendo esse tema nesta edição de hoje do Sindireta?
Bom dia, Valdir. Bom dia aos senhores aqui, o presidente da CODAB, o presidente da Associação das Associações de Promoradia, Epaminondas, presidente da Associação dos Inquilinos da Celândia, não é isso, Epaminondas? Isso. Bom dia a todos os nossos filiados, todos os servidores de IDF, bom dia aos companheiros do Sindireta. Valdir, o Sindireta, ele é abrangente, ele é o sindicato mãe dos servidores públicos de Brasília. E todos os temas que diz respeito à família do servidor e ao próprio servidor, a gente está na frente discutindo, debatendo e procurando sempre trazer o que for de melhor para o servidor público. Nós contamos com uma diretoria muito eclética, muito ampla, e de todas as categorias nós temos diretores. E em todas as categorias de servidor público tem necessidade, tem debate sobre moradia. Eu acho que o programa hoje é um programa vinculado a essa questão de moradia, e Brasília é típico. Nós temos 210 mil vínculos à folha de pagamento do GDF. Se você fizer uma multiplicaçãozinha bem fácil, a gente chega a 1/3 da população de Brasília. E esse terço da população de Brasília é dependente de moradia. Clama por moradia. Clama por moradia. É necessário esse debate. Então, muito bom nós trazermos aqui, hoje de manhã, o nosso presidente da CODAB, Gilson Paranhos. Bom dia, obrigado por ter vindo. E como o nosso tempo é curto, são 10 horas, 8 minutos do tempo do nosso programa ilimitado, eu já vou te dar o bom dia já fazendo a primeira pergunta. O programa habitacional Morar Bem, ele vai ter a sua continuidade até no nome ou vai sofrer alteração e o governo vai lançar um novo programa habitacional? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade, Valdir, de estar aqui, agradecer a Sindireta, agradecer ao Márcio Epaminondas, que é um grande companheiro aí de luta pelos programas habitacionais aqui no Distrito Federal. Bom, nós assumimos a CODAB agora, né, nesse novo governo, e entendemos, Valdir, que a gente não deve mexer em nada, a gente deve continuar tudo que foi iniciado. O que a gente deve sim é adicionar propostas e procurar caminhar com uma velocidade maior com relação aos programas habitacionais. O Morar Bem continua, sem nenhuma alteração, né? As alterações que a gente tem procurado fazer é no sentido de atender a determinadas leis do programa habitacionais, especialmente a leis do Distrito Federal, que não vinham sendo atendidas, né? E trabalhar de acordo com os encaminhamentos, principalmente dos órgãos de controle. Okay. Porque senão a gente caminha e aí depois para, e aí você recomeçar é muito mais complicado, o tempo avança, né? E aí o prejuízo para o Estado é muito grande. Ok, muito obrigado. Vou agora dar o meu bom dia ao Epaminondas Rodrigues, que é representante da Central das Entidades Habitacionais do Distrito Federal em torno. Eu gostaria que você apresentasse uma rápida trajetória habitacional do DF desde a época da ditadura militar, Epaminondas. Certo, companheiro. Bom dia, Valdir. Bom dia, Márcio. Bom dia, doutor Paranhos, presidente da CODAB. Bom, a questão habitacional em Brasília é uma situação meio complicada, porque as terras de Brasília é do próprio governo. E aí, então, a gente tem uma certa dificuldade em ter acesso direto a essa terra, como nos outros estados, que o cidadão chega lá, compra lá um pedaço de quintal, um pedacinho de terra, um lote que está à venda e vai construir sua casa, que é diferente. A gente tem que passar por uma série de questão que isso dificulta um pouco o acesso à moradia. Mas em 1983, a gente chegou a uma situação talvez a mais grave aqui no Distrito Federal, no que diz respeito à habitação. Em Ceilândia, onde eu sempre morei e moro até hoje, em um lote de 250 metros quadrados residia até 12 famílias. Nossa. Não tinha asfalto, não tinha água, não tinha esgoto. A gente usava as famosas fossas, onde tinha uma fossa para todo mundo usar. Era um ponto para lavar roupa, outro para lavar prato. E tudo era na fila. E a gente não aguentava mais, porque os barracos também eram de madeira, não existia alvenaria na época. E aí a gente, naquela situação, você não conseguia barraco para alugar. Quando você chegava em um local que tinha uma placa, não era dizendo que tinha um barraco para alugar, era dizendo que não alugava para casal que tinha filho, só alugava para quem não tivesse filho. E aí nós resolvemos começar a organizar um movimento. Eu não sabia o que era ditadura. E aí começamos a fazer as passeatas, era 10, 15 mil pessoas, chegamos a 50 mil pessoas, 100 mil pessoas indo para Samambaia quando era um cafezal,
E aí a polícia descia o pau, dizia, vocês estão fazendo coisa errada, não pode, é proibido. Por quê? Não, é porque o processo é assim, depois nós descobrimos que isso tinha um nome, ditadura militar. Mas a gente avançou bastante, as nossas conquistas até hoje foi as conquistas, eu posso dizer que muito expressiva, claro. Expansão com mais de 5 mil e poucos lotes, depois de Samambaia, depois dessa passada de 85, está lá a cidade hoje mais bonita de Brasília, e na verdade nós temos 2 Brasílias hoje. Aqui já existia antigamente, com as invasões em todos os locais, que vocês devem ter conhecido, lembra dessa época, e os barracos de fundo de quintal em todo o Distrito Federal. E aí a gente conseguiu, com essa luta de mobilização, de passeata, de organização de abaixo-assinado, a gente conseguiu, num programa de governo, tem que deixar bem claro isso, com a nossa participação, mais de 100 mil moradias. Mas a carência de moradia em Brasília ainda é muito grande. Onde existia 12, 13 famílias em cada lote, ainda existe 5, 6. Só que nas condições melhor. O barraco de tábua desapareceu, que era resto de madeira que vinha das obras, e hoje são barracos de alvenaria. Mas o custo do aluguel está muito alto, as pessoas ainda têm aquela situação. Ou paga o aluguel ou come. E como o aluguel é prioridade, então paga o aluguel, o restante vai se virando. Então a nossa luta, que vem dessa época até hoje, sempre foi assim. Eu gostaria de frisar que esse movimento contribuiu para evitar as invasões, que era constante todos os dias, e com a luta nossa a gente conseguiu até fazer com que as invasões que existiam desapareceram, e hoje cada qual tem sua casa para morar. É isso aí, muito obrigado, Epaminondas. Você pode participar deste programa, basta enviar sua pergunta, sua contribuição aqui por linha direta, que está ao lado aí do player, você pode clicar e mandar. Como o tema é habitação, é inevitável muitas perguntas chegando aqui. Chegou uma direcionada ao vice-presidente do Sindireta, Márcio Paiva, é do Jean Paulo. Ele pergunta se existe alguma cooperativa habitacional organizada pelo Sindireta. Exatamente pelo Sindireta não, mas nós temos convênios com algumas cooperativas que sempre tratam desse assunto para a gente. E a dificuldade que nós servidores temos de nos enquadrar nos requisitos para discutir a moradia, Epaminondas, como você colocou aí, e o doutor Paranhos, é que nós fugimos todas aos requisitos que o governo põe para poder a gente se cadastre para conseguir um lote do serviço social, da forma social com que o governo distribui, mesmo financiando, porque o servidor público ele ganha um pouquinho mais que o salário mínimo. E os programas, ele quer atingir as pessoas que ganham de salário mínimo para menos. Claro. Então o servidor fica sempre fora do programa. Nós temos o próprio Júnior da cooperativa que está nos cadastrando junto à CODAB para que a gente possa fazer o levantamento e ver quais são as necessidades claras mesmo dos servidores em relação a reivindicar esse programa também para a gente. E aproveitando aqui o nosso presidente da CODAB, a gente quer ver quais são as possibilidades que existem da CODAB, de fato, abrir um espaço no programa para também atender o servidor público. Claro. Não é porque nós ganhamos um pouquinho mais que o salário mínimo que a gente tem que ficar sem moradia, né? Então a gente discute isso, porque toda vez, qualquer programa de governo, em Brasília, o servidor público fica de fora, porque ele ganha um pouco mais que o salário mínimo. E os programas que o governo faz realmente são as ações afirmativas necessárias do Estado para atender a população que está bem abaixo das linhas C, D e E, né? E a gente quer, de fato, também participar, é uma necessidade do servidor público também a moradia. Márcio Paiva, eu vou aproveitar essa pergunta que você fez ao presidente Gilson Paranhos, vou aproveitar e levar já 2 para ele que está nesse sentido. A Sheila Maria, ela faz a pergunta parecida com a sua. Ela pergunta qual o pré-requisito para o servidor pleitear uma moradia nesse programa, já que ele é tão excluído. E aproveitando também fazer a pergunta do José Hermeneu. Então são 2 perguntas em uma só, que o nosso tempo é curto, então a gente já tenta peneirar aqui, presidente. Há tempos atrás o governador Arruda lançou um programa de moradia incluindo Mangueiral, Gama e Sobradinho. Estou na fila há tempos e nunca fui sequer chamado. Como está este programa? Foi o José Hermeneu faz a primeira pergunta e a Sheila Maria, essa pergunta parecida com a do nosso vice-presidente. Tá certo. Bom, Márcio, Sheila, Hermeneu, na verdade, a CODAB tem sim um programa para atender a todas as faixas de renda, né? Logicamente que a CODAB, o objetivo principal dela é trabalhar com as faixas de renda
de maior necessidade, né? Que são 1, 2, 3 salários mínimos. Mas isso não quer dizer que a CODAB trabalhe somente com essas faixas de renda, não. Hoje nós temos empreendimento começando no Gama, que a faixa de renda normal desse empreendimento é de R$5.000, né? Então, existe sim dentro da CODAB, não só dentro da CODAB, mas no programa Minha Casa Minha Vida, o programa federal, as faixas de renda que atendem pessoas que têm mais condições, como é o caso do pessoal do Sindireta e etc., né? Nós temos esse exemplo do Mangueiral, por exemplo, né? Que atende a faixas de renda um pouco mais altas, né? Feitas na gestão anterior. Então, existe sim. E os critérios, eles são determinados. Hoje, a partir de 3 meses, a gente conseguiu colocar na internet todos os critérios, né? No site da CODAB, você tem todos os critérios, todas as exigências, e mais importante que isso, respondendo à terceira pergunta, a sequência de nomes e classificação de todas as pessoas que já foram durante a vida. Então, a gente brinca assim, desde a época da X. Claro, né? X. Desde a famosa X. Quem é né? 50 lembra. Isso. Né? Quem tem já os cabelos brancos aí lembra. Né? Isso. Então, hoje, todos os nomes estão lá e o porquê estão classificados. Né? Primeiro, segundo, 13º, nós temos mais de 150 mil nomes, né? E o porquê que a sua classificação lá é o 122 e não é o 120, né? Como que é feito essa classificação, quais são os requisitos, né? E qual que é a fórmula, né? Então você mesmo pode fazer a sua fórmula e falar, não, peraí, eu tinha que estar em 118. Lá está detalhadamente o porquê, né? E qualquer pessoa que entra nessa fila é colocado lá o porquê que ela entrou na fila e o porquê daquela classificação. E a cada 30 dias, nós fornecemos essas informações para o Ministério Público do Distrito Federal, que nos fiscaliza de maneira bastante séria. Nós achamos bom isso, nós queremos ser fiscalizados, nós entendemos que o caminho é esse, né? O Brasil tem uma democracia, nós fazemos parte dessa democracia, então é importante que nós sejamos fiscalizados. Mas é importante também que nós, como sociedade, podemos e devemos discutir como viabilizar a moradia para todos. Né? Okay. Aí eu queria citar, não sei se eu tenho tempo, eu queria citar o exemplo da Coeduc. A Coeduc é uma cooperativa dos professores, né, que está em evolução a partir da nossa entrada junto na CODAB, um empreendimento muito interessante sendo feito em Planaltina, né? Um empreendimento, a Coeduc é uma cooperativa dos professores, mas eu não sei dizer, mas me parece que ela não é fechada, eu acho que ela não sei se o Paminonda saberia dizer, mas me parece que ela é uma cooperativa aberta dos professores e que está fazendo um empreendimento junto com a CODAB em Planaltina. Então, isso depende muito das propostas das próprias cooperativas. Nós estamos abertos para qualquer cooperativa, o Paminonda sabe disso, hoje nós temos 487 cooperativas cadastradas na CODAB, né? E mais, se você abrir uma cooperativa hoje, nós estamos abertos para que seja cadastrada na CODAB. Obrigado. Nós temos trabalhado com as cooperativas e queremos atender realmente a população. Obrigado, presidente. Eu vou querer a participação do Ipaminona nessa resposta sobre a questão do pré-requisito para um servidor público adquirir a sua moradia e também fazer a pergunta da Silvia Dantas. Ela pergunta como funciona o cadastramento nessa sua entidade, na sua associação. Tá? E aqui eu vou acompanhar com a pergunta da Sheila Maria, que seria a questão de pré-requisito para o servidor pleitear uma moradia neste programa, já que ele é tão excluído. Eu gostaria da sua participação nessa resposta. Veja bem, a gente tem alguns momentos nessa questão de cadastro. Certo. Anteriormente a gente teria que fazer um cadastro com data marcada, encaminhar para a CODAB e esse cadastro ficava lá. Tá certo?
E essas pessoas eram convocadas, tirava toda a documentação já para receber o seu imóvel. A gente acreditava nisso que bem anteriormente, a antiga X só convocava um cidadão para entregar documento quando ele já tinha um endereço disponível para ele. Caso ele viesse cumprir os requisitos, então ele estaria apto a receber aquele imóvel que já existia. Só que no governo passado nós tivemos aí mais de 300 mil famílias convocadas para entrega de documento, com a promessa de sair 100 mil moradias ainda naquele governo, mas na verdade isso não passou de 10 mil, tá certo? Então gerou um gasto muito grande para as famílias, tirando nada consta em cartório, essa coisa toda, e não chegou a nada. Mas aí hoje, já com o novo governo, doutor Paranhos à frente da CODAB, ele abriu um canal de diálogo com as entidades, e como você viu, como o doutor Paranhos disse, é muita entidade, não dá para ele conversar com todo mundo, chamar todo mundo lá e conversar. Então, aí veio a ideia de criar uma central, onde centraliza todas as entidades ali naquela central, e a partir de então, essa central vai encaminhar as propostas e discutir com o governo. Isso já está sendo feito. A CEAB, que é a Central dos Movimentos Habitacionais do Distrito Federal, ela já está em pleno funcionamento. Lá, como você perguntou sobre o servidor público, lá a gente trabalha junto. Entidade que não é de servidor e a entidade de servidor público, que é exemplo dos professores. Eu creio que aí outras entidades do servidor público podem vir fazer parte também disso. Mas o processo ele é aberto. Não existe esse negócio de você encabrestar e trazer para cá e dizer agora você fica. Eu acho que o importante é que as entidades se organizem, os associados procuram as suas entidades para começar a nossa discussão, até porque a Lei 3877 diz que o sistema de cadastro é diferente do que o governo passado adotou. Nós podemos participar dos programas habitacionais e no momento oportuno você foi contemplado, é claro que tem que passar por um edital. Nós não concordamos com nada de programa habitacional que não venha através de um edital, tem que ser através de edital. A entidade contemplada, aí sim, num segundo passo, ela vai encaminhar a sua demanda de acordo com a Lei 3877. É claro, a Lei 3877 tem regras. Você tem que cumprir o que determina a questão habitacional do DF. É ter mais de 5 anos, nunca ter tido imóvel no Distrito Federal, e algumas questões a mais que vai compor as possibilidades que a pessoa precisa para ter acesso à moradia. O Cláudio Antunes, ele faz uma pergunta aqui direcionada ao senhor, perguntando se a sua entidade ela pode indicar os moradores para compra. Acho que o senhor acabou de responder mais ou menos isso aí. Se a entidade, a associação, essa entidade, né, junto com as cooperativas, pode indicar os moradores para compra. A questão, a gente tem um quadro de associado. Esses associados, eles estão lá, eles são a base da entidade. Claro. É claro que na hora que você vê ter um empreendimento, você ganhou um edital, aí você vai reunir o seu grupo de associado e vamos verificar entre os associados quem é que melhor se enquadra naqueles critérios que o movimento está sendo adotado. De repente, questão de renda. De repente nós temos um cidadão com a renda muito alta e o empreendimento diz que a renda tem que ser um pouco mais baixa. Aí já não dá para pegar uma renda lá em cima e jogar para baixo. Claro. Uma renda que é um pouco maior, nós não podemos pegar quem está aí embaixo e jogar lá para cima. Então tem que fazer uma discussão interna. A questão, na verdade, não é indicação de quem vai comprar. A questão é de quem participa daquela entidade e na discussão interna, através de assembleia ou reunião, é que vai montar os critérios para poder se encaminhar. Ok, muito obrigado, Paminona. Fica à vontade, meu. Talvez seja interessante, Paminona, esclarecer um pouco o pessoal. Claro. De que, o objetivo do nosso programa é esse debate aberto mesmo. Eu acho que é importante esclarecer um pouco pelo seguinte, muitas vezes as exigências elas não são criadas pelas entidades para dificultar, não é isso. As entidades elas são feitas para facilitar o máximo, tá? Mas essas exigências muitas vezes são feitas pelos entes que vão financiar esses imóveis, né? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BRB, qualquer banco, o órgão financiador, ele exige algumas questões e essas questões têm, logicamente, que ser repassadas para os participantes das entidades. Márcio Paiva. É justamente aí, Valdir, senhores, que o servidor público fica assim meio que de fora. Porque quando as entidades exigem, que é um programa social, exige uma renda muito baixa, o servidor está fora. E quando ele exige uma renda um pouco acima, o servidor está fora porque ele tem a margem consignável que controla o quanto ele pode ou não gastar. Eu me lembro muito bem
de um programa que a gente estava tentando Só um controlar. parênteses aqui, o Sérgio acabou de colocar isso que você está colocando. Ele colocou que o servidor, ele se sente penalizado por ganhar acima da... Muitas vezes, não, porque quando ele ganha acima, ele está penalizado. E quando ele ganha Sérgio abaixo, Gonçalves. também ele está penalizado. Por quê? Porque ele tem um controle do quanto ele pode gastar. A legislação controla quanto que ele pode programar do salário dele para poder gerar despesas, obrigações futuras. E eu me lembro de uma vez que nós estávamos discutindo que para a moradia o servidor pudesse aumentar a despesa da margem consignável dele, podia criar uma margem consignável maior. E a gente espera que, não sei se isso está em vigor ainda, porque o que prejudica o servidor é que quando esses entes criam o teto de quanto pode ser gasto dentro do programa, o servidor fica de fora. Então, o que a gente quer? O sindicato tem essa discussão, o Sindireta está sempre nesse debate, a gente conta com o pessoal da cooperativa, que está afiliada junto com o Epaminondas, a gente faz sempre esses debates lá dentro, a gente discute, mas toda vez que sai um programa, quando não é uma legislação, é outra que impede que o servidor público tenha. Quando nós estávamos discutindo a cidade do servidor no Guará, o Ministério Público entrou informando que só quem pode fazer bairros são os militares, porque a lei é específica, né, para bairros da classe militar. Não existe para o servidor público civil. De fato, não existe. O que a gente quer é justamente isso, abrir a discussão para passar a existir. Porque nós também somos cidadãos do Estado. Né? Nós também somos cidadãos, claro, e queremos também ser respeitados como tal. Então é isso que a gente pede. Uma chance para que a gente possa ser feliz também. É isso aí. São 10 horas. Quer falar, Gilson? Na verdade, é só para esclarecer que nós temos essa lei que determina, né, quer dizer, até 12 salários mínimos, é uma lei federal, né? O Ministério das Cidades hoje é quem organiza, né, essas questões. Agora, nada impede que uma cooperativa que trabalha com valores acima dos valores dados pela lei, porque o que a lei diz? A lei diz que até 12 salários mínimos, né, lógico que tem faixa 1, faixa 2, faixa 3, né, o máximo, você o que ela classifica é uma sequência de subsídios, né? Agora, nada impede que uma cooperativa, né, a gente viu isso acontecer em Águas Claras, né, nada impede que a cooperativa trabalhe diretamente com a CODAB para fazer seu empreendimento. Nada impede. O que a gente não vai conseguir fazer, porque a lei não nos permite, é viabilizar os subsídios que nós conseguimos viabilizar para as faixas de renda mais baixa. Ok, são 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Antes de eu chamar um intervalo comercial, gostaria de agradecer aqui a participação do Epaminondas e gostaria das suas considerações finais. No próximo bloco vai estar aqui conosco mais um diretor de Sindireto, Gonzaga Negreiros. Gostaria das suas considerações finais aqui para a câmera 1, o Epaminondas, sobre a sua participação nesta edição do TV Sindireta. Bom, agradeço aqui a TV Sindireta, né, por estar abrindo esse espaço para a gente. Agradeço aqui o doutor Paranhos, né, presidente da CODAB, nosso companheiro Márcio do Sindireta, e dizer que a gente hoje, com o novo governo, com a atuação do doutor Paranhos à frente da CODAB, a gente aprendeu voltamos a acreditar novamente no processo, viu, doutor Paranhos? O trabalho que o senhor está fazendo à frente da CODAB, ele é muito importante para nós. Esse canal que o senhor abriu lá para a gente, ele é muito importante, foi daí que surgiu a criação da SEAB, né? Porque a gente sente que o trabalho ele vai gerar coisas positivas para nós. Então é isso, eu quero agradecer a todos, agradecer aqui as pessoas que estão assistindo nesse momento, tá certo? E dizer que eu estou aqui um pouco meio emocionado porque televisão não é fácil, tá certo? Muito obrigado. Muitas estão chegando tá aqui. Certo. E lembrando então, de certa forma, estou satisfeito com a abertura que você der para a gente aqui no programa. Muito obrigado. Aqui os estúdios em nome do Márcio Paiva, nosso nós só temos que agradecer. Está sempre aberto para vocês, não é isso, Márcio Paiva? Tranquilo. Muitas perguntas estão chegando, eu estou vendo aqui pelo tempo, nós não vamos poder responder todas, mas põe o teu e-mail e as perguntas direcionadas ao presidente nós encaminhamos para a assessoria de comunicação da presidência para essa resposta, né? E as perguntas direcionadas ao Sindireta nós encaminhamos também para a Ana Araújo,
assessora de comunicação que ela vai encaminhar. Então, é importante, tem um campo aí no Linha Direta que coloque o seu e-mail, põe o seu e-mail, que nós encaminharemos a resposta assim que possível. Segue Comercial, segue TV Sindireta. No próximo bloco estaremos aqui também com o Gonzaga Negreiros, diretor de Sindireta. Põe Comercial, Marvin. (10h34), horário de Brasília. Estamos na continuidade do nosso programa TV Sindireta, hoje falando sobre o Programa Habitacional do Servidor Público. Está aqui comigo o nosso vice-presidente Márcio Paiva, Gilson Paranhos, presidente da CODAB, e o nosso diretor Gonzaga Negreiro. Seja bem-vindo, bom dia. E já vou, como o nosso tempo é corrido, já vou lhe encaminhar uma pergunta que chegou aqui do Ian Mendes. Ele coloca até um caso bem delicado, né? Muitos casos de fraude já aconteceram nesse tipo de programa, tipo pessoas do governo vendendo lugar na fila de espera. O Sindireta pode nos defender disso? Bom dia, Valdir, bom dia, Márcio Paiva, bom dia, Gilson, a todos os nossos telespectadores, ouvintes aí da TV Sindireta. E como é que é o nome do nosso nome? Ian Mendes. Ian Mendes. Ian, a sua preocupação, ela tem sido sempre os cuidados que nós, lá do Sindireta, como servidor público, sempre nós temos que estar atentos. Por quê? Porque sempre existe pessoas espertas, pessoas que querem tirar proveitos, pessoas que querem, talvez, burlar o sistema para poder querer se dar bem. Mas nós estamos muito atentos a essas práticas, sabemos que existem essas pessoas que talvez queiram chegar para tumultuar o programa, mas eu creio que no programa, como ele é feito, dentro do CODAB, dentro das cooperativas, dentro do sistema lá da lista, não tem mais espaço para esse tipo de prática. Porque realmente já houve casos que nós já presenciamos de pessoas poder querer comprar a vaga de outras pessoas, querer entrar, querer tomar a vez,
mas o programa é um programa que tem que ser sério, tem que ser um programa eficiente, para não deixar margem para esse tipo de prejuízo que venha trazer, tanto para quem está pleiteando, quanto para o programa, para não deixar desconfiança nem a margem de dúvida. Doutor Gilson Paranhos, gostaria também da sua contribuição nessa resposta, aproveitando e respondendo também ao Gerson Camato, com 2 T's. As moradias da cidade estrutural fazem parte do programa? Vamos lá, Ian e Gerson. Essa pergunta do Ian eu acho muito importante e muito interessante. E aí nós tínhamos uma realidade e hoje nós temos outra. Hoje todos os nomes e as classificações estão na internet, né? Você entrou no site da CODAB, você tem todos os nomes. E aí, qual o principal motivo? A gente diz o seguinte: a primeira etapa nós fizemos, a segunda etapa nós só vamos conseguir fazer juntamente com a sociedade. Claro. Né? Então, Ian, você acessando o site da CODAB, você tem todos os nomes. Vamos supor que a dona Maria Antônia lá, que você conhece, é a sua vizinha, e ela deu informações mentirosas para a CODAB não conseguiu verificar a veracidade das informações, e você tem uma informação de que ela não deveria estar lá. Você tem todas as condições de denunciá-la no 156, tá certo? E a CODAB, não vai haver problema nenhum para você, essa denúncia é sigilosa, tá certo? E os órgãos e os profissionais vão levantar a situação dessa pessoa, e se o que você colocou é verdade, ela sairá da fila. Né? É lógico que nós teremos que ter todos os comprovantes das suas informações. Claro. Né? Mas o que a gente costuma dizer é o seguinte: nós estamos fazendo a higienização da fila, claro, através das denúncias da própria sociedade. Então é muito importante. E o Gerson Camato, que pergunta se as moradias da estrutural fazem parte do programa. O que acontece na estrutural? Hoje, a estrutural hoje era toda tomada, né? Não existe nem espaço para que a gente faça novas moradias. Mas a gente sabe que existe uma faixa da Santa Luzia, né, que existe uma decisão já, né, da justiça de que essas pessoas não podem ficar lá. Esse governo ele tem trabalhado diretamente com as comunidades, tanto no Sol Nascente, quanto na estrutural, em todas as áreas. Na estrutural, existe já um posto da CODAB localizado lá. Nós não acreditamos no trabalho de escritório de gabinete. Então, tanto no Sol Nascente, quanto na estrutural, na QNR, em todos esses locais, nós abrimos, né, nesses 6 meses, postos localizados, onde, juntamente com a sociedade, juntamente com as pessoas que moram naquele local, a gente procura dar resposta. Né? Então, no caso de Santa Luzia, a CODAB está iniciando uma conversa com os moradores no sentido de resolver a questão deles. Tá certo? A CODAB não vai chegar com um programa pronto. Ela vai sim fazer um programa juntamente com os moradores daquele local. Ok, obrigado, presidente. Márcio Paiva, o Danilo Maia, ele faz uma pergunta que você já deu uma parte da resposta no primeiro bloco. Ele coloca, de repente, ele acessou agora o nosso programa, se existe alguma comunicação entre a Secretaria de Habitação e o Sindireta para contemplar um plano habitacional para os servidores públicos. Veja bem, nós temos uma parceria muito boa com a Aspola, Associação dos Servidores do Zoológico, onde o Júnior Siciliano é o consultor para esses assuntos, que também está dando consultoria para o sindicato. A gente já tem cadastro na CODAB, o sindicato já é cadastrado, já fez essa discussão anteriormente, está fazendo agora novamente. E a gente está aguardando ser chamado para poder a CODAB dizer para o sindicato o que é que ele tem para os servidores. Mas a gente está acompanhando de perto, através do Júnior Siciliano, até tem um jornal habitacional, né, que é direcionado aqui pelo Júnior, que dá essa consultoria para a gente, e a gente está sempre atento. E o sindicato é um dos mais preocupados, porque nós trabalhamos em atender as necessidades dos servidores. Então nós nos preocupamos como tratar desse assunto. O Júnior é um cara que tem uma experiência imensa, a vida dele sempre foi ali dentro, discutindo esses programas junto com a gente,
junto com a Associação dos Servidores do Zoológico, que também são filiados do Sindireto, e a gente está tentando ampliar o máximo para... A gente tem que ter nós temos que ter um grau, um número de quanto a gente precisa, quanto de moradia nós precisamos, para daí a gente também abrir a discussão com a CODAB, ver qual é a possibilidade que ela tem também de espaço para a gente em atender todos os servidores. E a gente, provavelmente, até antes do final desse ano, a gente deve estar soltando um programa aí para cadastrar os servidores que precisam de moradia, né? E nesse cadastro a gente vai poder identificar e fazer um programa, um projeto junto com a CODAB em atender nossos filiados. E em relação à pergunta que foi feita, que o companheiro Negreiros respondeu, de fraude na fila, de venda, do Ian Mendes, quero dizer, Ian, que o sindicato tem uma característica, o denuncismo. Tudo que é de irregular, que vier ao sindicato, nós estamos denunciando. E quando a gente denuncia, o governo ouve, os órgãos competentes de fiscalização ouvem, e nós não guardamos nada debaixo do tapete, Ian. Se vier o sindicato conhecer, a gente denuncia. Pode ter certeza disso. Com a gente não acredita que a fraude seja o melhor caminho. Ok, Márcio Paiva. Gonzaga Negreiros, o Kleber José, ele coloca aqui que é policial militar, recém-ingressado na Polícia Militar, e ele pergunta se a Polícia Militar é filiada ao Sindireta e se existe algum programa específico de moradia para a Polícia Militar. Meu caro Kleber, eu queria lhe cumprimentar, agradecer a participação e dizer a vocês que cada categoria tem suas representações. A Polícia Militar, até pela organização dos servidores das corporações, ela não tem ainda o direito constitucional de se organizar por sindicatos. A Polícia Militar tem suas representações pelas associações. O Sindireta, ele representa todos os servidores estatutários concursados do Distrito Federal. Nós não temos, como é que se diz, lá a categoria da Polícia Militar filiada ao sindicato. Mas quando nós estamos buscando o programa Moradia para os Servidores, nós estamos buscando um projeto, um programa que seja amplo a todos os servidores. Inclusive, isso é um debate muito amplo que nós temos feito com os governos anteriores, com o governo atual que começou esse programa. E nós gostaríamos de ter um programa para todos os servidores públicos, sem limitar categorias. Agora, quando se faz um programa, ele tem as suas formas, as suas especificidades de ser instalado. Aí, no caso do Sindireta, está à frente desse programa, o Sindireta está pleiteando esse programa aos servidores públicos, vai ter suas normas, suas regras. É um programa ainda que não está fechado, que não está ainda concluído, mas eu acredito que no caso do nosso colega Kleber, ele possa procurar a associação lá dos policiais militares, que eles têm as políticas lá, eles têm a forma de se organizar. Então, nós gostaríamos de dizer que dentro do Sindireta nós não temos o policial militar filiado à corporação, porque até a corporação ela não está permitida a se organizar por sindicato, mas eles estão se organizando. Até recentemente houve um debate no Supremo. O Supremo reconheceu a organização dos policiais pelas associações, não via sindicato, que após a Constituição de 88 ainda não está permitido. Eu creio que no futuro, com muitas lutas, nós vamos chegar também a ter o policial, como é um trabalhador normal, um servidor, também com sua representação sindical, que é uma das nossas lutas também, na esfera superior do movimento sindical. Ok, Gonzaga Negreiros, Sindireta é informação. Presidente Paranhos, a Sofia Matheus, ela pergunta se o plano habitacional do GDF tem a ver com o programa Minha Casa Minha Vida. Isso. Essa pergunta é importante porque e aí eu queria comentar um pouco claro, a dúvida do colega anterior. Do Kleber. Do Kleber. E aí colocar também o Júnior ter sido um parceiro atuante, trabalhando diretamente, tem que participar de todas as reuniões que a gente faz com as entidades lá na CODAB. E a gente tem discutido muito essas questões. E o que a gente percebe, e é muito importante a sociedade brasiliense entender e perceber isso. Primeiro, nós temos um dos maiores déficits habitacionais do país. Isso é muito importante a gente saber disso. E aí vem a pergunta, por que nós temos um dos maiores déficits habitacionais, né? E hoje eu começo a entender um pouco melhor essa resposta, né? Quando você faz um programa habitacional em São Paulo, em Minas Gerais, no Piauí, no Maranhão, aquela terra ela é particular.
Então, você chega, a entidade se organiza e compra aquela terra. Claro. Tá certo? No Distrito Federal, então, aquela terra é vendida diretamente para aquela entidade. Tá certo? Certo. No Distrito Federal todo, a terra é pública. Então, quando uma entidade chega e quer comprar aquele pedaço de terra, eu não posso vender aquele pedaço de terra para aquela entidade. Porque a pergunta que o órgão de controle faz, e aí eu concordo com ele, por que eu vou vender aquela terra para ele e não vou vender para ele? Claro. Tá certo? A Essa terra é licitação, pública. a licitação pública. Né? Nós, inclusive, do sindicato, eu venho também, não é um sindicato, mas é a área do IAB, sou do Sindicato de Arquitetos também, né? Distrito Federal, mas no Instituto de Arquitetos do Brasil, ou qualquer entidade séria como a nossa, nós faríamos a mesma pergunta. Por que eu vou atender a essa entidade e não aquela? Né? E essa é a pergunta que o Ministério Público nos faz, com bastante seriedade. Né? Então, nós temos sim que discutir essa questão, nós temos discutido isso junto ao Ministério Público, teremos na próxima semana uma reunião, inclusive, com três áreas do Ministério Público, buscando saída para essas questões. Porque o que está havendo? Esse fato tem dificultado de maneira enorme o programa habitacional no Distrito Federal. E nós temos que juntos, entidades, e é isso que a gente está fazendo, entidades, sindicatos, a CODAB, o governo, quer dizer, o Estado, nós temos que ter a certeza que o governo não soluciona um problema. Isso é uma questão de Estado. A sociedade tem que trabalhar junto com o governo para nós buscarmos soluções para essas questões. Né? Então, o que a gente tem feito? Logicamente, nós temos feito editais de licitação, né? Onde qualquer entidade entre e participe daquele edital. Né? Mas é muito importante a gente entender esse processo. E mais importante que isso, é a gente saber que nós temos um dos maiores déficits habitacionais do Brasil. Isso é que muita gente fala assim, por causa do preço do terreno. Não é só por causa do terreno, é pela dificuldade que nós temos de viabilizar a moradia para a população. Ok. Muito obrigado, Gilson Paranhos. São 10 horas e 49 minutos. Nós realmente estamos chegando ao final, nós até ultrapassamos um pouquinho de tempo a mais. Gonzaga Negreiro, suas considerações finais sobre mais uma edição do TV Sim Direta. Bom, nesse programa de hoje eu acho muito importante nós estar debatendo aqui a moradia para o servidor. Nós tivemos no Distrito Federal já uma discussão no passado, eu estava até analisando, no governo Arruda, ele editou um decreto com medidas de política para servidor público. E eu estou aguardando, ansioso aqui com o governador Hollenberg, que eu estou aqui com o Gilson do lado. Nós gostaríamos de trazer esse debate dos precatórios. Nós temos aí, o governo deve aos servidores um quantitativo muito alto em precatórios. Gostaria dessa discussão feita em precatórios, porque se o governo não tem o dinheiro para pagar o servidor, então vamos discutir isso aí em precatório, fazer um projeto, lei na Câmara Legislativa, com o Executivo, uma coisa bem debatida, para que o servidor passe a participar de um programa de moradia através de seus precatórios. Eu acho que chegou a hora da gente fazer essa discussão com responsabilidade, uma discussão madura, porque tudo tem um momento, tudo tem uma hora. Eu acho que chegou esse momento. E mandar um abraço para o nosso presidente Ibrahim, que hoje não está aqui, está em outra agenda, para toda a diretoria do Sim Direta, que nos assiste, que faz esse sindicato realmente ser o sindicato que é vitorioso e um sindicato de resultado. E parabenizar o Gilson, que está na CODAB, para fazer um grande trabalho. Dizer, Gilson, nós queremos, na sua gestão, que você seja um dos que deixe um legado aí para os servidores nesse projeto de moradia para os servidores públicos. Contamos com você, com o seu apoio e com a sua sabedoria lá para poder nós sanar esse déficit e atender essa demanda dos servidores que não têm moradias. Ok. E ao Márcio Paiva também, queria cumprimentar. Isso, Márcio Paiva, suas considerações finais. Eu vou aproveitar o finalzinho da conversa do Gilson, agradecer também por ter vindo aqui fazer esse esclarecimento aos nossos filiados, aos negreiros, a você, Valdir, toda a equipe da Top TV, aos nossos web web audientes. Web audientes, ainda vou aprender a falar com nossos assistentes, né? Assistentes. Nossos assistentes. Eu queria dizer o seguinte, nós,
você tem razão, nós temos um problema de espaço também, nós temos o maior índice de pessoas, né? Dessa habitacional. Geograficamente, Brasília é pequeno, né? E temos o maior condensação de pessoas, né? Por metro quadrado, né? Que é demograficamente o maior índice demograficamente de pessoas por metro quadrado, é Brasília. E nós não temos espaço para crescer, né? São problemas sérios. E em relação à regularização das terras também, nós também temos um problema sério na regularização. Os condomínios, acredito, na hora que o governo resolver discutir, de fato, a regularização de condomínios, regularizando as terras, que ainda existem terras particulares no Distrito Federal, e tenho certeza disso, tem um debate muito grande disso na Justiça. Acredito que também vai sobrar terras para que o governo também possa avançar com seus programas habitacionais. Então a gente espera todo esse debate dentro do sindicato, junto com o Júnior nas cooperativas, com você, que é um cara que conhece muito bem de Brasília, está aqui, nasceu praticamente junto com Brasília. E o Sindireto é isso, Valdir, acreditando que a gente vai estar sempre vencendo, sempre nessa defesa para a qual a gente foi criado, que é defender os interesses dos servidores públicos. E mais uma vez, Negreiro, agradecer você, que você vem sempre com as palavras certas, na hora certa, né, e atingindo o cerne da questão também. Não vamos fugir disso. Ao presidente Ibrahim, que está no Paranoá inaugurando a nova sede da Defensoria Pública, que também temos servidores na Defensoria Pública, afiliados ao Sindireto, e a todos os diretores do sindicato. Muito obrigado. Ao Gilson lá com a CODAB, o Ipaminonas, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão. Antes de passar para as considerações finais do Dr. Gilson, tá? Algumas notificações que chegaram aqui. O Renê, presidente da Assessora, é você com a Associora. O Renê está parabenizando o Ibrahim pelo aniversário, né? Ontem. E ele está colocando aqui também que o servidor, tendo os pré-requisitos da CODAB, 5 anos de moradia, nunca ter imóvel, etc, basta associar na Associora e aguardar a próxima convocação da CODAB. A Vera Lúcia também manda aqui uma pergunta para o senhor, vou encaminhar para a sua assessoria de imprensa. Vera Lúcia, pelo tempo não dá dando para responder, que ela quer saber o motivo, é uma coisa mais pontual, mas Vera Lúcia Pontes, aí eu vou encaminhar aqui para o presidente. Vera Lúcia, a Élida também está parabenizando o Ibrahim por aniversário de ontem, parabenizando o programa, obrigado pela audiência, Élida. Nós temos aqui também servidor do GDF, sob a lista também com outra entidade, se já está disponível, também nós vamos passar para o presidente. Realmente, esse tema é um tema muito urgente e era inevitável que muitas perguntas chegassem, mas nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer a sua presença e pedir as suas considerações finais aqui para a câmera 1 sobre a participação neste programa. Bom, Valdir, eu queria agradecer muito a participação, a oportunidade de estar aqui, com o Márcio, com o Negreiros, são os lutadores aí pela maioria da população de Brasília, né? Brasília hoje tem um número de servidores enorme, né? Claro. Eu acho que o Sindireta tem feito ao longo de sua história um trabalho muito importante, né? E eu acho que merece todo o apoio. Eu digo para você que eu considero uma oportunidade de estar trabalhando num assunto que é a base. É a base. Logo que nós entramos no governo, nós pedimos que a Codeplan fizesse um levantamento onde estão os mais necessitados do Distrito Federal e quais são as principais necessidades. E a habitação foi a mais importante, a prioridade. Com certeza. Né? Então a gente entende que esse trabalho é muito importante, a gente tem consciência de que esse trabalho não deve ser feito apenas pelo governo, a gente conta com os Sindiretas e com toda a população do Distrito Federal para que a gente consiga conduzir e ocupar a capital federal de maneira séria, de maneira democrática, né? E que a gente consiga acabar na minha maneira de ver, com um dos maiores crimes que tem acontecido no Brasil, que é a grilagem de terras que tem acontecido no Distrito Federal. E essa grilagem ela só pode ser combatida pela sociedade brasiliense. Nós estamos na capital federal,
tombada pelo patrimônio histórico. Hoje, Brasília não é mais dos brasileiros, é um patrimônio mundial da humanidade e nós temos muita responsabilidade para dar resposta a essa população mundial. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilson Paranhos, presidente da CODAB. Eu gostaria de agradecer também a presença no primeiro bloco do Ipaminona Rodrigues, que é representante da Central das Entidades Habitacionais do DF em torno. Agradecer muito a mais uma participação brilhante do nosso diretor Gonzaga Negreiros e do nosso vice-presidente Márcio Paiva, vice-presidente e diretor do Sindireta, mas agradecer principalmente a você que participou conosco aí. Foi quase 1 hora de programa hoje, muitas perguntas não puderam ser respondidas, vou encaminhar para o presidente, encaminhar também para o Sindireta e que assim que possível encaminharemos essas respostas via e-mail, mas continue participando com a gente, o sindicato só fica forte com a sua participação. Lembrando que nós temos um próximo encontro na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo. O assunto será divulgado no site do Sindireta, logicamente antes do programa, e você pode mandar a sua participação antes também. Tenham todos um final de semana abençoadíssimo. Fiquem com Deus. Segue TV Sindireta.